Com esse ritmo de vacinação, a pergunta que nós nos fazemos é como vai se influenciar diretamente no número de casos no hospital à medida que as pessoas forem sendo vacinadas? Qual o principal fator que levou à morte o paciente que veio de Manaus? Nós sabemos que um paciente veio a falecer lá no Hospital das Clínicas. Qual foi o principal fator dessa morte? E a nova variante da Covid-19, que se mostra mais letal entre os jovens. Vou pedir aqui porque esses são assuntos para um especialista e é por isso que eu vou convocar o doutor Antônio Fagundes, que é especialista no assunto, ele é médico intensivista, atua lá em Brasília e tem algumas dessas respostas para nós. Muito boa noite, doutor Antônio, bem-vindo ao TBC2, obrigado por estar aqui falando conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu falei aqui sobre 3 assuntos que vêm para esse momento. O primeiro deles, que eu quero ressaltar, é sobre como a vacina vai influenciar o número de casos que estão chegando à porta do hospital e como ela vai influenciar também o número de casos que vão para a UTI, que se agravam. Muito bem, a vacina, acho que ela tem 2 papéis principais. Um é a vacina diminui, né, a possibilidade de você adquirir a infecção. Então, ela reduz em 50% em relação a uma pessoa que não toma a vacina, a possibilidade de você adquirir a infecção. Então, você vai ter um menor número de pessoas infectadas e, com isso, um menor número de pessoas transmitindo esse vírus. De uma segunda forma, a vacina faz com que, uma vez que, mesmo que você adquira a infecção pelo coronavírus, ela diminui a gravidade da infecção. Então, faz com que a chance de que você precise ir ao hospital ou que você tenha sintomas que necessitem de auxílio médico, ela é reduzida aí em até aproximadamente 80%, 78%. Então, você vai ter uma diminuição do número de casos que vão demandar assistência hospitalar, internação e unidade de terapia intensiva e UTIs. Então, essa é a expectativa. Mas isso, na verdade, não vai acontecer por agora, né? A gente tem que lembrar que a vacina ela acontece em dois momentos, né? E a gente espera que a população vai sentir um efeito disso em aproximadamente 6 meses após o início da vacinação. Muito bem, doutor Antônio, o senhor como médico intensivista trabalha com muitas ferramentas no dia a dia do seu trabalho. Sabemos que a principal delas nesse momento é a vacina, mas eu gostaria de te perguntar, todas as ferramentas que o senhor tem utilizado, a vacina é a principal delas contra a Covid nesse momento? Eu acho que a gente tem que manter a ideia de que o que previne a doença é o distanciamento social, né? O uso de máscaras, a higienização frequente das mãos, evitar as aglomerações, né? E a vacina é a principal arma que a gente tem adicional nesse momento. Então, a gente tem que lembrar que as medidas preventivas no intuito de diminuir a transmissão com o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização, elas devem continuar, ok? Então, mesmo em pessoas vacinadas. Então, essas são as principais medidas, além de procurar vacinação, manter os cuidados para evitar a transmissão. Perfeito. Eu vou perguntar para o doutor Antônio também sobre um caso que foi a morte de um dos pacientes que vieram de Manaus, aqui no Hospital das Clínicas, em Goiânia. E nós conversamos, doutor Antônio, anteriormente sobre a falta de oxigênio. O senhor até usou um termo aqui no TBC2 há alguns dias, que é medicina de guerra, que é o que vocês estavam vivendo e vendo no nosso cenário nacional. O que é que pode ter interferido aí no tratamento desse paciente? Existe aí, com certeza, uma influência dessa falta de oxigênio por um curto período que ele não teve acesso até que chegasse a Goiânia? Olha, eu não tenho como opinar porque eu realmente não sei detalhes, né? É lógico que a gente sabe que a falta de oxigênio por si só, ou mesmo a falta de uma estrutura hospitalar adequada, né? Ela impacta com certeza sobre a evolução de pacientes críticos, né? Unidades de terapia intensiva são unidades complexas, né? Especializadas e que requerem aí tecnologia e mão de obra dedicada e especializada para isso. Então, na ausência de algum desses fatores e na ausência, né, principalmente aí de oxigênio, que seria uma coisa muito básica,
é lógico que pode haver alguma influência na evolução de algum caso, mas eu não posso citar esse caso específico realmente porque eu desconheço aí qualquer detalhe do caso para poder emitir uma opinião assim. Perfeito. Então, doutor Antônio, só para que a gente entenda, o oxigênio que é utilizado no hospital não é simplesmente comprimir o ar atmosférico e ele interfere diretamente porque a absorção do organismo, devido ao quadro inflamatório no pulmão, interfere e por isso a necessidade de utilizar um oxigênio do tubo. Como que funciona? Explica para a gente. Na verdade, assim, o oxigênio que a gente tem no ar ambiente, né, ele tem uma concentração em torno de 21%. Né? Esse é o ar que a gente respira. O oxigênio a concentração de oxigênio que a gente precisa muitas vezes para um paciente com COVID grave, ela chega a 80, 100%. Então você precisa de uma grande concentração de oxigênio que ela não é possível ser obtida do ar atmosférico. Você tem até máquinas que são concentradores de oxigênio que aumentam a concentração, mas não atingem esses níveis. Então você precisa muitas vezes de oxigênio puro, né? Isso vai permitir que, a partir do momento que você faça com que a pessoa inale esse oxigênio, ela tem uma absorção através dos pulmões, né, desse oxigênio. Esse oxigênio ele cai na corrente sanguínea e ele permite a oxigenação de todos os órgãos do corpo, cérebro, coração e todos os órgãos vitais, né? Mas quando você tem uma dificuldade da absorção de oxigênio, que é o que o coronavírus causa, você tem que aumentar o aporte de oxigênio para uma pessoa que tem uma dificuldade de retirar esse oxigênio do ar. Né? Então, a gente aumenta a quantidade de oxigênio ofertada porque a pessoa acometida pela Covid-19, ela tem uma dificuldade de extração desse oxigênio por mais que você esteja oferecendo para ela. Então, a gente tem que chegar como se fosse uma pessoa sedenta, né? E você tem que chegar com um grande caminhão, pipa de água para poder abastecer aquilo ali, já que a pessoa está sedenta de oxigênio, ok? É mais ou menos essa comparação. E a falta de oxigênio, é lógico, ela como eu falei de uma última vez, é impraticável você tratar pacientes hospitalizados com Covid sem oxigênio. Então, não existe isso, né, na verdade. Quer dizer, existiu, mas realmente é uma situação absolutamente inimaginável. Okay? Perfeito. Doutor Antônio, a máquina, o pulmão mecânico, ele faz o uso desse oxigênio também? Sim, com certeza. Na verdade, quando o paciente vai para o respirador, ele precisa de um ventilador, né? Ou um respirador, os termos são aí equivalentes. Justamente, isso acontece com frequência quando o paciente não consegue respirar e tem baixa oxigenação. E através do respirador a gente consegue ofertar oxigênio em até 100%. De outra forma, muitas vezes você consegue atingir uma oferta de oxigênio em torno de 80% a 90%, mas você muitas vezes não consegue chegar a 100% de oferta de oxigênio. Isso a gente consegue através do respirador mecânico, do respirador artificial ou do ventilador. Muito bem. Como eu iniciei a pergunta falando sobre o oxigênio. paciente vindo de Manaus para Goiânia, doutor, que veio a falecer no Hospital das Clínicas, eu vou aproveitar para dizer que em Manaus nós tivemos aí 2 casos de brasileiros que foram para o Japão e neles foi identificada uma variante da Covid-19. O desespero de muitos se a Covid-19 já estava sendo vencida pela vacina que foi criada em tempo recorde e agora nós temos uma variante, onde é que nós vamos parar e por que essa variante ela é mais forte entre os jovens? O que é que nós podemos falar de maneira firme e clara nesse momento sobre a nova variante? Olha, a gente sabe aí que já estão identificadas aí pelo menos 3 variantes no mundo, né? Uma na África, uma na Inglaterra e essa identificada aí em Manaus, também, né, essas variantes já se espalharam um pouco. O que a gente tem de dados até o momento é que parece, pelas mutações que foram identificadas, que essa variante ela é mais transmissível, ou seja, o poder dela de transmissão de uma pessoa para outra é maior.
praticamente para as 3 variantes, essa em Manaus e a da Inglaterra também. Então, na verdade, a gente não tem ainda um dado falando que essa variante ela é mais letal, ok? A gente sabe que ela é provavelmente mais transmissível, então ela transmite de uma forma mais fácil e assim mais rápida entre as pessoas. E talvez, aí na verdade, essa é uma suposição, né? Isso tem acontecido, por exemplo, em Manaus, entre as pessoas mais jovens, justamente porque a gente teve uma maior movimentação e uma maior circulação de pessoas mais jovens. E isso expôs elas mais a essa variante nova. Então, você teve mais pessoas jovens que adquiriram a infecção pelo coronavírus com essa variante nova. Mas não quer dizer que ela seja mais letal. Na verdade, a tendência dos vírus é que eles transmitam mais, eles aumentem o potencial deles de transmissibilidade, mas que eles matem menos. É um mecanismo adaptativo do vírus, né? Então, por exemplo, quando a gente compara com o vírus Ebola, por exemplo, no passado, né? O vírus Ebola é um vírus que tem uma alta taxa de letalidade, mas justamente porque ele mata o hospedeiro, ele mata a pessoa que ele infecta, ele não consegue se transmitir. Então, o vírus não sobrevive muito tempo, né? Então, nos processos de mutação dos vírus, a tendência é que o vírus ele seja cada vez mais transmissível, aumente o poder dele de transmissão, mas a letalidade dele tende a diminuir. Mas não dá para a gente falar sobre letalidade ainda. Que os primeiros dados mostram é que provavelmente essa cepa seja mais transmissível, o que faz com que a gente tenha que reforçar os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras, evitar as aglomerações, higiene das mãos. Todas essas medidas, elas devem ser mantidas. Se as vacinas vão agir sobre essa nova cepa, ainda é uma incógnita. A gente ainda não sabe, não tem esses dados, se realmente as vacinas vão proteger contra essas novas cepas. Perfeito. Eu quero agradecer, então, ao doutor Antônio Aurélio, que esteve aqui conosco, médico intensivista, esclarecendo todas essas questões. Muito obrigado pelo esclarecimento e um bom trabalho, senhor. Obrigado por sempre trazer aqui, em primeira mão, todos os detalhes de como é a vida de um médico intensivista. Nós seguimos aqui torcendo por vocês. Boa noite. Obrigado, um abraço.